Olá pessoal, espero que esteja todo mundo bem, todo mundo se cuidando, isso é importante. No vídeo de hoje a gente vai fazer uma experiência no caso e fabricar um pluviômetro, né? Um equipamento para medir a quantidade de chuva. Para quem é lá da nossa escola, do Lúcio Helena César, nós temos um pluviômetro lá profissional, medido lá, a gente estava coletando os dados até a escola fechar, né, tudo. Então, e isso aqui era uma coisa que estava combinado a gente fazer lá no comecinho do ano. Então, vou mostrar hoje como fazer. Vocês já fizeram uma pesquisa sobre pluviômetro lá atrás, né? Alguém deve ter feito. Mas enfim. Então vou mostrar que dá para fazer com materiais simples, que tem em casa, coisas bem básicas, tá bom? Você vai precisar basicamente do seguinte. O pluviômetro, ele é formado por uma garrafa PET. Ele de refrigerante, suco, enfim. O ideal é entre 1,5 litro, 2 litros, né? E o único requisito que tem, independente da marca, o que for, é que ela tenha uma parede reta, assim, como essa daqui. Então, que seja reto. Esse é o único requisito fundamental. Então, vamos usar também o estilete, né? Então, para fazer alguns cortes na garrafa. Para complementar e para facilitar também a tesoura, né? A gente vai usar os dois. E para marcar, vamos fazer algumas marcações com esse marcador aqui de escrever em CD, de coisas do tipo, né? E também, para a gente finalizar a questão dos materiais, nós vamos utilizar uma régua, que eu já vou pegar aqui, que a gente vai ter que para auxiliar nas marcações, tá bom? Então a gente já vai começar a mexer. E no final nós vamos pegar um pouco de pedra, algum tipo de entulho, alguma coisa assim para preencher o fundo aqui, que vocês vão entender por que a gente vai fazer isso, tá bom? Vamos começar já. Bom, pessoal, então vamos começar aqui o pluviômetro. O que nós vamos fazer de... Primeiro, nós vamos fazer algumas marcações aqui na garrafa. Em primeiro lugar, na parte de baixo, tem que procurar aqui, como ela é reta, no ponto onde mais embaixo dela que seja reto. Então, essa marcação é importante. Vai ser a base do nosso pluviômetro. Vai ficar um pouco torta agora, mas depois a gente vai acertando aqui. É melhor errar para menos do que para mais, né? Depois a gente vai acertando aqui, que a gente vai traçar essa linha para aproveitar o máximo possível da garrafa, né? Então, um pouco para cima da marcação do molde da garrafa aqui, né? Então, aqui, ó. Então, essa é a primeira marca. Depois a gente vai se acertar com ela. Bom, aí, o próximo desafio aqui é na parte de cima do cilindro aqui. É achar o ponto aqui. A gente vai fazer a mesma coisa, porém aqui a linha é um pouco mais importante que ela seja precisa, né? Mas se não for também a gente vai ajustar. 2 horas depois. 1, 2, 3 e... Bom, pessoal. Então tá aqui já... Ixi, estrambelhada é dureza, né? Bom, tá aqui marcado já a parte de cima, né? E essa linha de cima ela é mais importante porque ela vai servir como referência pra gente fazer o corte, né? Então a gente vai fazer agora... Nós vamos pegar o estilete. Vocês tratam de fazer isso com cuidado, quem for fazer, hein? Aqui na marca da linha,
agora você vai cortando com cuidado, se possível respeitando a linha. Porque depois a gente vai ter que fazer alguns ajustes, a gente vai usar a tesoura para isso. Tá certo? Então, a ideia geral é que fique assim, é claro. Tá? A gente vai tirar a tampa, porque isso aqui, a parte de cima da garrafa vai ser importante aqui também. Bom, então agora a gente vai para a próxima etapa, né? Para a próxima parte aqui, que é fazer os ajustes aqui no encaixe aqui em cima. Bom, pessoal, agora a gente tem que cortar aqui para deixar essa parte aqui mais reta, para encaixar melhor, para auxiliar no encaixe. Então nós vamos pegar aqui a tesoura, então tomem cuidado agora. Agora a gente vai fazer o mesmo na peça de cima. É importante que as duas peças assim, fiquem bem próximas, né? Então uma coisa que você pode fazer é posicionar deste jeito. E aí você vai marcar as duas peças, né? Então eu vou dar uma pausa aqui e já mostro marcado. 2 horas depois. Bom, pessoal, uma vez marcado aqui, a gente vai fazer o corte aqui o mais próximo possível. Em alguns pontos aqui as linhas ficaram bagunçadas porque obviamente não deu certo de primeira, mas vamos lá. Então, traz aqui, tenta não cortar, aliás, faz um corte, mas assim, tenta não cortar para lá da linha, porque senão vai estragar o encaixe na parte de baixo, né? Então, bom, pessoal, então feito o corte, fica aqui mais arrumadinha a peça, e aí ela entra mais justa, ela tem que entrar certinho, né? Ela tem que ficar assim. Essa garrafa aqui ela é um pouco mais mole, por exemplo, que é de refrigerante, que alguns refrigerantes, mas assim, entra assim. Se ficar muito frouxo, você pega um pouco de fita adesiva e coloca aqui. Mas isso aqui tem que ser entrar e sair assim, ser retirado, né? Então, esse é o ponto central. Agora, a próxima coisa que vai ser importante a gente fazer envolve a régua. Então a gente vai pegar aqui, ó, nesse ponto aqui tem uma marcação da própria garrafa. A gente vai pegar a régua e vai traçar uma linha que vai da parte baixa da parte aqui até a linha superior, que eu vou fazer aqui e já volto. 2 horas depois. Bom, pessoal, então eu tracei a linha e já fiz algumas marcações aqui, que é a quantidade de milímetros que você tem, né? Você pode fazer também o seguinte: se você tiver uma régua velha, que eu não tenho aqui agora, você coloca aqui, cola a régua mesmo, não tem problema. E assim, e aqui colocamos 55 milímetros. É um volume muito alto, então, ou seja, se chover isso de uma única vez, num único registro, é porque a calamidade vai ser alta e ninguém vai conseguir usar o pluviômetro direito. Mas enfim, aqui também é a base aqui. Então, uma vez que isso aqui está realizado, temos essa marcaçãozinha aqui toda, e aí a gente vai abrir isso aqui. Esse cone, esse funil que virou, ele tem duas funções, né? A primeira delas, aqui no caso dessa garrafa, é para dar um pouco de estabilidade, porque a garrafa
A garrafa ela é um pouco mais mole, né? Então eu vou deixar um pouco mais firme. E também para proteger de sujeira e tudo mais. Depois, é que eu não tenho como fazer agora, mas assim, você pode fazer alguns furos nessa tampa aqui para fazer como se fosse uma peneira, para proteger de terra, de qualquer coisa que venha entrar aqui, e também do mosquito aqui, afinal de contas isso aqui vai estar cheio de água, né, gente? Então, bom, pessoal, então feitas as marcações e tudo mais, agora a gente vai colocar um pouquinho de pedra. Eu fiz um teste antes, né, para ver se Ai, meu Deus do céu. Bom, enfim. Então assim, a gente vai colocar aqui algumas pedras. Vou colocar aqui. Isso tem duas funções. A primeira é de dar uma sustentação, de manter mais firme, né? Vai deixar o equipamento um pouquinho mais pesado. Vai ficar mais fácil de manejar, não tem risco de cair e estragar nada. E segundo, que nós vamos colocar água nele, né? Então assim, se for possível aqui ver, se tiver nenhuma pedra, nada aqui, pode ultrapassar a linha do zero, né? Então eu vou fazer esse ajuste aqui e mudar a posição da câmera para fazer a parte final, tá bom? Até já. 2 horas depois. Bom, pessoal, então tá aqui as pedras já devidamente colocadas. Eu já ajustei o ângulo aqui, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos preencher até a linha, até a marcação do zero, com água. Que aí a gente vai ter a medição. Então assim, então agora a gente coloca com a água aqui, ela está exatamente sobre o zero, e o pluviômetro está pronto para ser colocado. Aí você pega outra parte aqui, encaixa, né? E com isso ele está pronto. Infelizmente, nós não estamos numa época de chuva para eu poder mostrar ele funcionando. Mas o que vai acontecer na prática é o seguinte, né? Na prática o que vai acontecer é o seguinte. Quando chover, a água que cair sobre ele vai aqui e vai subir o nível, né? Subindo o nível, vai conseguir identificar quantos milímetros choveu. Porque você não tem como identificar em litros, porque não dá para mensurar a área, é muito e varia, né, tudo mais. Então, você consegue medir quantos milímetros, igual num equipamento profissional. Tá certo? Para quem for fazer, dicas importantes. Em primeiro lugar, você tem que colocar num lugar que não tenha interferência perto de parede, de muro, também perto de árvores. Mas também tem que ser num lugar onde você tem que alcançar, porque afinal de contas, cada vez que chover, você vai registrar e depois você tem que esvaziar ele, colocar água de novo até o zero e fazer a medição. Então, é mais nesse sentido. Então é assim que funciona um pluviômetro, gente. Quem quiser fazer o seu, pode manda fotos no e-mail, também pelo formulário lá das atividades que está disponível. E mandem as imagens, que daí eu monto um mural para a gente ver essas atividades, que era nossa intenção, é fazer desse aqui antes das aulas serem suspensas, né? Então é isso aí, pessoal. Até mais e abraços a todos.